25 minutos, nós estamos na ponta da linha com o ex-governador João Dória para conversar conosco nesse momento no Manhã Bandeirantes. Governador, bom dia, obrigado pela sua participação. E eu começo já perguntando para o senhor está fazendo as pazes com o passado, encontrando aí ex-inimigos políticos, elogiando ex-inimigos políticos? Bom dia, obrigado. Sabino, Maju, bom dia. Equipe técnica da Bandeirantes, internautas, ouvintes e telespectadores. Bom dia a todos vocês. Paz e amor, fraternidade e pacificação, Sabino. Este é o meu mantra de 2020, foi o meu mantra de 2023, seguirá sendo o meu mantra de 2024. Até porque eu acredito que o Brasil pacificado será um Brasil em condições de crescer e avançar. Um Brasil dividido não será um país feliz, em primeiro lugar, e terá muita dificuldade, porque as oposições no campo político, amparadas na ideologia e também no partidarismo, acabam dificultando as ações econômicas, o desenvolvimento de propostas, projetos na área econômica e, obviamente, isso tem um reflexo na área social. Então, eu assumi esse mantra de pacificação durante o ano de 2023, que estamos terminando, e seguirei dentro desta linha em 2024. E quero aproveitar para registrar você, Marco Antônio Sabino, que fora da política estou e fora da política continuarei. Essa seria uma das próximas perguntas, né? Porque, só para que o ouvinte entenda, o governador João Dória, o ex-governador João Dória, esteve reunido com Geraldo Alckmin, com quem teve desavenças políticas, fez elogios aí ao presidente Lula, e aí o senhor diz desse mantra que o senhor está seguindo em 2023. Mas houve alguma mudança do ponto de vista pessoal? Houve alguma convicção que o senhor chegou? Foi a experiência que o levou a isso, de ser uma pessoa que busca esse relacionamento mais pacífico? O que fez o senhor chegar a essa conclusão? Experiência, tempo e vida. É por isso que as pessoas com mais idade são mais sábias, porque elas aprendem mais e incorporam mais as boas lições da vida, sabe? E também o fato de, fora da política, você tem mais capacidade para respirar, meditar, refletir e avaliar as suas decisões sem os impulsos que a política muitas vezes acaba levando. Não apenas o meu caso, mas de várias outras pessoas também, que no campo da política acabam fazendo embates muitas vezes duros e muitas vezes extrapolando os limites apenas daquilo que poderia ser um saudável debate entre opiniões diferentes, entre posições adversas, e isso é democracia. Isso eu não tenho nenhuma crítica nem arrependimento, mas muitas vezes no calor de um debate partidário, ou principalmente no debate de campanha, você extrapola, fala coisas que não deveria ter falado. E eu assumi isso com muita humildade e com total tranquilidade, onde, no caso específico do ex-governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República, também cometi excessos. Ele teve a delicadeza, inclusive, de me visitar. Eu quis visitá-lo, ele falou, não, eu vou à sua casa. Ele foi à minha casa, tivemos uma conversa com mais de 2 horas e restabelecemos plenamente as nossas relações. Nunca nos separamos, mas houve aí um período, vamos dizer, menos intenso nessa relação. Agora já restabelecido, ele é um homem de bem, uma pessoa pela qual eu sempre tive respeito e reconheço também a qualidade das gestões que fez à frente do governo do Estado de São Paulo. Em relação ao presidente Lula, que eu sei que você vai me perguntar, Sim. Na sequência, foram 2 campanhas duríssimas, 2016 e 2018. O presidente Lula apoiou o então prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, à reeleição. Eu fazia oposição naquele momento e vencia a eleição em 2016 no primeiro turno. E depois em 2018, uma eleição também dura, difícil, aqui no estado de São Paulo, onde o presidente Lula também apoiou um outro candidato, naturalmente um candidato do PT, e também eleições duras. E eu, em alguns momentos, me excedi e falei coisas sobre o presidente Lula que não deveria ter falado. Eu poderia ter mantido as minhas posições no contraditório em relação a ideias, propostas do presidente Lula ou mesmo do PT, mas sem ter cometido os exageros verbais que cometi. E por eles eu pedi desculpas.
Governador, o senhor está me lembrando um pouquinho. Lembra daquela expressão Lulinha, paz e amor? Eu acho que é o Dória, paz e amor esse ano. Agora, falando. Pois não. Pode considerar. Falando do presidente Lula, eu queria perguntar a sua opinião sobre o governo Lula. O senhor falou que não é mais um político, não está mais na política, não pretende, pelo menos por agora, voltar à política, mas obviamente o senhor acompanha aí, como governador que foi de São Paulo, como essa posição importantíssima que o senhor teve, o senhor acompanha esse cenário. Como vai o governo Lula, na sua opinião? E como vai o governo Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, na sua opinião? Sabino, fala até com 2 mandatos, tendo cumprido na maior cidade brasileira, como prefeito de São Paulo, e também no estado economicamente mais importante e mais densamente povoado, que é o estado de São Paulo. Vamos colocar aqui em partes. O governo Lula, de maneira geral, eu avalio de forma positiva. E por quê? Razão econômica. Uma boa gestão de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Conciliador, dialogador, construtor, efetivou e conseguiu realizar a reforma tributária depois de 30 anos de tentativas. Foi uma vitória, a meu ver. Pode não ser a reforma dos sonhos, mas é a reforma possível e ela trará benefícios bastante claros para a economia brasileira, para a geração de novos investimentos e, com isso, a melhoria da condição social, pois vai impactar positivamente na geração de empregos. Eu destaco ainda no âmbito econômico, sob a liderança de Fernando Haddad, o bom diálogo que ele tem empreendido com instituições internacionais, fundos soberanos, fundos de investimentos, bancos e investidores. Esse é um mundo que eu conheço bem, Sabino. Eu, como governador de São Paulo, abri escritórios de São Paulo mundo afora, 5 escritórios no Oriente, na União Europeia, nos Estados Unidos, sempre em busca dessa multilateralidade econômica e de benefícios para São Paulo, e o atual ministro da Fazenda tem feito esse trabalho, a meu ver, com bastante competência. Então, ponto econômico, um ponto positivo do governo Lula. Segundo ponto positivo, a multilateralidade. Acabo de mencionar que eu fiz isso quando governador, infelizmente o governo passado não o fez, mas o presidente Lula, com as viagens que realizou, reinseriu o Brasil no contexto internacional. Você pode ter pontualmente críticas em relação às atitudes do presidente Lula em relação à Venezuela, Nicarágua, Cuba, mas excluindo isso, as ações multilaterais feitas por ele na Europa, no Oriente, na Ásia, nos Estados Unidos, foram, a meu ver, todas elas extremamente positivas para a economia brasileira. E reinseriu o Brasil neste cenário e, dada a globalização do mundo, essa foi uma medida positiva. E terceiro, como destaque, também a questão ambiental. O Brasil estava isolado na questão ambiental. Infelizmente, por equívocos, erros, falhas, o Brasil não assumiu o seu compromisso com o Race to Zero, com a descarbonização e com os programas que não só a COP definia em nome da ONU, como também os compromissos ambientais necessários para um país de dimensões continentais como o Brasil. E eu incluo nisso também a proteção ao território indígena dentro do marco daquilo que os indígenas já têm hoje como área de reserva. O Brasil deu um salto bastante sensível, bastante positivo nessa área de proteção ambiental, com a liderança da ministra Marina Silva e de outros que se envolveram para recolocar o Brasil dentro de uma conduta correta. O Brasil foi elogiado, inclusive, agora na COP de Dubai, diferentemente da COP da Escócia, onde o Brasil foi, 2 anos atrás, foi duramente criticado. Agora, ele foi elogiado pelas posturas. E isso ajuda também, sabendo, e aí eu vou à conclusão, na geração de novos investimentos, porque vários fundos internacionais vetaram investimentos no Brasil por falta de uma política ambiental. E agora liberaram estes investimentos. E para concluir, eu quero ressaltar aqui a figura de uma pessoa, que é o Zé Múcio Monteiro, ministro da Defesa do país, que conseguiu conciliar aquilo que poderia parecer inconciliável, a relação do presidente Lula, do governo Lula, com os militares, com a aeronáutica, com a marinha e com o exército, e fez isso de forma extremamente habilidosa. Então, dentro desse contexto de análise, e olhando aqui o meio copo cheio, a minha visão é positiva em relação ao governo até o presente momento.
E o governo Tarcísio de Freitas? O governo Tarcísio, também meu sucessor, um técnico, que vem cumprindo, a meu ver, também um bom papel à frente do governo do Estado de São Paulo. Fico feliz, porque eu moro aqui, vivo aqui, nasci aqui, embora filho de nordestino, é aqui que eu fiz a minha vida, é aqui que eu moro com a minha família, e fico feliz do Estado estar sendo bem administrado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas. Destaco em especial o empenho e a dedicação dele nos programas de desestatização, uma política que nós iniciamos no nosso governo. Foi o governo que mais desestatizou, foi o governo de São Paulo, nos últimos 4 anos antes da chegada do governo Tarcísio. Nós preparamos, inclusive, o programa de privatização da Sabesp, que o governador levou adiante com muito profissionalismo, com muito cuidado, com muito zelo e de forma extremamente correta, para colocá-la em leilão. Eu imagino que até setembro deste ano a Sabesp estará sendo leiloada e com isso terá recursos para ampliar os seus programas de saneamento, tratamento de água e os programas ambientais também que ela tem sob responsabilidade. Ressalto que a Sabesp é uma boa estatal, ela não é uma estatal ruim, mas ela será melhor em mãos privadas do que em mãos do governo. Então esse é um ponto a destacar. Também a visão técnica e liberal que o governador Tarcísio vem imprimindo à sua gestão me parece também correta e adequada. O Estado tem que ficar concentrado nas suas ações na saúde, na educação e nos programas de promoção social e atendimento e acolhimento aos mais pobres e aos mais vulneráveis. Todas as demais áreas onde ele puder privatizar, deve privatizar. Essa é uma visão moderna e na qual eu acredito e confio. E é exatamente a visão que, na prática, tem adotado o governador Tarcísio. Governador, o senhor é fundador do Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE, que reúne os principais empresários de diferentes setores aqui do país. O senhor trouxe a sua avaliação desse primeiro ano de governo Lula, mas qual a avaliação do empresariado nesse primeiro ano na gestão aí do presidente Lula? Interessante a sua pergunta, Maju. É positiva e foi crescendo ao longo do tempo. Haviam muitas dúvidas e muitas reticências no início do governo Lula. Hoje, ao final deste primeiro ano, dado as conquistas, sobretudo na área econômica e no campo ambiental, houve aí uma mudança de sentimento do empresariado, do setor produtivo em relação ao atual governo. Há, eu diria, um razoável otimismo em relação a 2024 nos setores empresariais, nos setores produtivos do Brasil, o que é ótimo, porque parte da decisão de investimentos, de empresários, bancos, instituições, está no amparo psicológico, ou seja, no seu grau de confiança no país. O Brasil terminou bem o ano, então o setor privado enxerga isso também. Vale ressaltar que a decisão da Standard & Poor's de elevar a classificação de risco do Brasil, ainda estamos distantes do patamar ideal, mas já houve também, num curto espaço de tempo, uma melhoria bastante sensível nesse sentido. E, Maju e Sabino, eu rodo o mundo, como vocês sabem, o LIDE tem 18 unidades no mundo, em todos os continentes, e eu viajo com intensidade, realizando eventos e também reuniões bilaterais. Esse é o sentimento também de investidores internacionais em relação ao Brasil, uma visão moderada, mas otimista em relação ao país. Portanto, acho que o Brasil como um todo, Maju, economicamente, politicamente, termina melhor do que começou. E principalmente lembrando daquele triste episódio de 8 de janeiro, com o afrontamento à Constituição e à própria democracia do Brasil, um momento muito triste, para ser lembrado como algo para não ser repetido nunca mais. E hoje nós terminamos o ano com os poderes consolidados, uma relação efetiva e fluida entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Vocês viram isso ontem, acho que os que estão nos ouvindo aqui na Band, nos assistindo como internautas, também viram pela televisão a presença do presidente dos 3 poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, no Congresso Nacional. Não é um fato comum, fora a posse de um presidente da República, não é um fato corriqueiro na vida democrática e na instituição do Brasil. E eu ressalto isso como pontos positivos. E espero que o presidente Lula, Sabino, possa seguir o caminho também da pacificação, olhar para frente, entender que
há muito o que fazer pelo Brasil sem trabalhar no retrovisor. O retrovisor normalmente traz um pouco de más lembranças e a má lembrança nunca faz bem ao espírito de alguém. É melhor que você olhe para frente e tenha visão sempre positiva em relação ao futuro. Como o Brasil foi razoavelmente bem nesse primeiro ano, nós temos razão de sobra para colocar o nosso olhar e o farol do nosso carro iluminando o nosso futuro. Governador, a cúpula do PSDB em São Paulo definiu como prioridade lançar uma candidatura própria e avança na negociação com André Matarazzo, uma candidatura própria aqui para a cidade de São Paulo nas eleições do ano que vem. Como o senhor avalia André Matarazzo como candidato pelo PSDB? Aliás, governador, se o senhor me permite, hoje se fala, a gente até brincou com isso aqui, em PSDB dividido em PS e DB, né? O partido está completamente rachado. Então, uma parte do partido quer o candidato próprio, outra parte do partido está dentro da gestão Ricardo Nunes. Aliás, até alguns que participaram da sua própria gestão. Quem é o seu candidato a prefeito? O senhor tem já um candidato? Tem. Eu sou um cidadão hoje, sociedade civil. Não tenho vínculo partidário nem político, mas tenho opinião e não tenho nenhum problema em exercer e mostrar qual é a minha opinião com toda transparência. Eu gosto do Ricardo Nunes, eu considero um bom prefeito, entendo que não é fácil administrar a cidade de São Paulo, eu fui prefeito de São Paulo, depois entreguei ao Bruno Covas, que infelizmente nós perdemos o Bruno, e assumiu o Ricardo, que era o vice do Bruno Covas. Não é fácil administrar a maior cidade brasileira, é uma cidade extremamente complexa, mas o Ricardo tem qualidades, ele gosta do diálogo, ele sabe ouvir, ele é sereno, ele é aglutinador do ponto de vista de apoios políticos. Ao saber ouvir, ele sabe corrigir falhas e erros. Viveu uma experiência dura nesse primeiro ano, onde ele não foi eleito. Ele foi o sucessor do Bruno, mas ele não foi respaldado pelo voto popular. Entendo que isso serviu também como um grande aprendizado para ele em relação a problemas e soluções para a cidade. Óbvio, aconteceram falhas, aconteceram equívocos, mas aconteceram acertos também. E eu entendo que o Ricardo pode conduzir bem a cidade de São Paulo, sendo reeleito para a prefeitura da cidade de São Paulo. E defendo também aí, na primeira questão feita pela Maju, que o PSDB possa estar alinhado com o Ricardo e não dividindo ainda mais este campo, vamos chamar assim, de centro-direita, o que facilitaria muito a vida dos candidatos que estão à esquerda. Em relação ao André Matarazzo, queria fazer aqui uma referência elogiosa ao André. O André, além de tudo, ele é meu sócio. Nós temos uma empresa em sociedade, gosto dele, somos amigos, as famílias são amigas, a Sônia, a esposa dele, amiga da Bia, minha esposa. Tenho profunda admiração pelo André, inclusive pelo seu conhecimento da cidade de São Paulo. O André foi vereador, foi secretário do então prefeito da cidade de São Paulo, José Serra, e foi vereador e líder na bancada do PSDB na Câmara Municipal. Portanto, ele conhece não só política, dado o fato que também atuou com o presidente Fernando Henrique Cardoso como ministro de Estado e depois como embaixador do Brasil em Roma. Mas conhecendo bem a cidade, isso ele tem esse conhecimento, ele tem capacidade. Eu só não vejo a oportunidade adequada ao André para uma disputa nesse momento. Eu já disse isso a ele, inclusive, com a sinceridade, o carinho e a amizade que tenho por ele. Óbvio que ele é soberano para a tomada da sua decisão. O bom senso para alguém que, como eu, estou fora da política nesse momento, olha, melhor vocês estarem unidos do que divididos. Divididos, vocês vão entregar a Prefeitura de São Paulo àqueles que vocês não desejam que administre a cidade de São Paulo. Melhor que vocês dialoguem em torno da união para fortalecer uma única candidatura do que fracioná-la em várias candidaturas e perder a eleição. Eu sei que o senhor tem a agenda complicada, mas antes de encerrar, eu tenho duas perguntas rápidas aqui. A primeira é a seguinte: nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo e hoje recebemos Tabata Amaral, mas já recebemos aqui o prefeito Ricardo Nunes e também o deputado federal Guilherme Boulos. E perguntado sobre IPTU, o deputado federal Guilherme Boulos diz que vai diminuir o IPTU para a periferia e vai aumentar o IPTU das mansões. E aí eu perguntei para ele, o que o senhor define como mansão? E ele, na lata, respondeu assim, a casa do Dória. Então, ele está dizendo que vai aumentar o seu IPTU aí, viu?
Olha, eu pago rigorosamente em dia o IPTU da minha casa. Eu moro no Jardim Europa. O IPTU do Jardim Europa já é mais caro. O Boros talvez esteja aí desinformado. Pela dimensão das casas de onde se encontram, elas já têm um IPTU maior e a contribuição é proporcional. Isso já acontece. Você pode beneficiar e criar condições melhores para aqueles que estão na chamada vulnerabilidade da cidade. Isso eu acho razoável, justo, que se avalie e que se criem condições melhores, não só para a questão de imposto, mas também para a saúde, educação, proteção, alimentação, segurança pública, o ensino técnico e a oportunidade de emprego para aquelas pessoas que vivem nas regiões mais pobres da cidade. Esse olhar social tem o meu apoio, considero ele importante. O Boulos falou sobre isso, a Tabata, eu vi parte da entrevista hoje de manhã com vocês, ela tem sensibilidade para isso também, mas eu vejo no Ricardo também esse bom sentimento de ampliar o arco de proteção social às camadas mais pobres da população da cidade de São Paulo. Esse é o bom debate, Sabina, esse é o debate construtivo, não de penalizar ninguém, dizer, olha, você é rico, então você tem que ser penalizado. Eu entendo que as pessoas que enriqueceram porque trabalharam, e não porque roubaram. Então, elas não precisam ser penalizadas. Elas precisam ser, nesse caso, até aplaudidas, porque trabalharam, geraram emprego, pagam seus impostos, não sonegam impostos, mas ter um olhar também social para melhorar a condição de vida dos mais pobres, dos mais humildes e dos mais vulneráveis. Quanto mais ações de ordem social, amparadas principalmente na saúde, na educação, no ensino técnico e na geração da oportunidade de emprego e na chamada habitação popular, a cidade será uma cidade mais feliz e principalmente uma cidade mais justa. Olha, eu queria encerrar a entrevista, pelo menos de minha parte, perguntando para o senhor o seguinte: PSDB, né? O senhor faz parte da história do PSDB e um dos nomes que teve destaque na história do PSDB, ocupando, como o senhor disse, 2 cargos importantes, prefeito da maior cidade do Brasil e do estado mais rico da federação. E o senhor disse logo de cara nessa entrevista que o senhor está fora da política, não vai voltar para a política agora. Mas não há um plano lá na frente? O senhor é um homem realizado como empresário. Não há um plano lá na frente? O senhor não vê o PSDB hoje tão rachado, tão dividido, tão menos importante do que ele já foi quando o senhor estava no partido? O senhor não tem vontade de reconciliar esse partido com uma candidatura, por exemplo, nem que seja daqui a um tempo? Sabino, eu quando disse a você, a Maju, e aos nossos ouvintes e internautas aqui da Band, que estava fora da política continuarei, hoje e depois também. Não há nenhum sentimento de mágoa, nem de revolta, nem de ódio em relação à política e muito menos ao período em que fui prefeito e governador. Há orgulho e o sentimento de que fizemos as coisas certas, trouxemos 124 milhões de doses da vacina, salvamos milhões de brasileiros, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, modernizamos o Estado, deixamos o Estado com 39 bilhões de reais em caixa, 2.000 escolas de tempo integral, reformamos e recuperamos o Museu do Ipiranga, que há 7 anos estava parado, despoluímos o Rio Pinheiros, que muitos diziam que era impossível, entregamos o rio limpo, despoluído e com 2 lindos parques nas suas margens, e fizemos várias outras iniciativas importantes no agronegócio e em setor de habitação popular. Mas eu prefiro, nessa retomada da vida privada, na vida privada continuar. Em relação ao PSDB, fui 22 anos filiado ao PSDB. Eu só tive um partido, sabe? Não tive 2, nem 3, nem 4. Nunca fui alpinista de partido para ter vantagem política. E fiz a minha filiação antes de entrar na política. Fiz a minha filiação como cidadão, 16 anos antes de ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Também não fui um filiado de ocasião para disputar a eleição. E fiz pela admiração que tinha a Franco Montoro, a Mário Covas, pela admiração que tenho por José Serra, por Geraldo Alckmin, por Fernando Henrique Cardoso e vários outros personagens que ajudaram a construir a boa política no Brasil. E eu desejo o bem do PSDB. Quero fazer aqui um registro. Considero importante a decisão do PSDB de ter eleito Marconi Perillo para presidir o partido. Marconi Perillo é um homem capaz, governador por 4 vezes do estado de Goiás, também foi senador da República, um homem do diálogo, um homem honesto, com a decência pautada em toda a sua vida política. Eu acredito que ele
com o conhecimento e com a capacidade agregadora, possa melhorar as condições do PSDB daqui para frente. Marconi Perillo, na minha opinião, foi uma boa notícia para o PSDB. Queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes do ex-governador João Dória, aí que você deu um tempo na agenda para conversar conosco, atualizar, estava meio sumido, mas conversou aqui conosco na Bandeirantes. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, vamos voltar a falar. Obrigada, governador. Sabino, Maju, muito obrigado. Se me permitirem, apenas para deixar uma mensagem de Feliz Natal a vocês dois, aos seus familiares, de boa passagem de ano, e o mesmo em relação aos técnicos da Band, que estão aí operando para que a emissora funcione e opere com eficiência, e aos que nos acompanham aqui, ouvindo ou assistindo também, a todos vocês um Feliz Natal, boa passagem de ano. Muito obrigado. Obrigado para o senhor também. Até mais. Até mais. Agora, 11h05.